Nas semanas anteriores, nós vimos, estudamos tal, a arte da pré-história do período paleolítico. De fato, ao período paleolítico sucedeu o neolítico e ali no neolítico houve ali um conjunto de revoluções, quer dizer, revoluções realmente extremamente importantes, tal, que mudaram a história da humanidade, embora o termo que a gente utilize para esses períodos anteriores seja pré-história, esse termo não é muito certo, não é muito correto, não é isso? A pré-história se refere àquele período em que não há testemunhos escritos. Então, o que nós vimos foi a arte pré-histórica do período paleolítico. O período paleolítico sucedeu o neolítico, também é chamado período da Pedra Nova, tal, neolitos, neo significa nova e litos, pedra, não é isso? E aí, no período neolítico, houve uma série de revoluções essenciais, fundamentais, que alteraram substancialmente a história da humanidade, portanto, a nossa história, com a domesticação de animais, a classificação de plantas, a agricultura, bom, o aparecimento da cerâmica, o aparecimento da tecelagem, mas tudo isso ali no período neolítico. De tal forma que eu acho que eu disse para vocês que um antropólogo francês, o etnólogo francês, célebre, que está ligado à história do Brasil, porque é um dos fundadores da Universidade de São Paulo, quer dizer, o Lévi-Strauss, né? Que escreveu, inclusive, sobre os índios brasileiros, fez pesquisa no Brasil, escreveu também aquele livro extraordinário, que é o Tristes Trópicos, tal. O Lévi-Strauss afirma que o período mais importante da história, da nossa história, da história da humanidade, é o Neolítico, porque o Neolítico surgiu tudo, olha, classificação de plantas, hibridação de plantas, desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, a tecelagem, a cerâmica, tudo existe até hoje, tá legal? O que ocorre, no entanto, é que em algumas regiões do globo e as margens dos rios, que rios são esses? Por exemplo, esse rio aqui que nós estamos vendo. Esse aqui é o rio Nilo, não é isso? Que atravessa essa região desértica aqui do Egito, tal, tá legal? Então é isso. Então, em algumas regiões, geralmente à margem dos rios, que as margens do rio Nilo, as margens do rio Tigre, do Eufrates, ali na Mesopotâmia, as margens do rio Indo, rio Ganges, na Índia, do rio Amarelo, na China, quer dizer, nessas regiões, por uma coincidência, uma coisa extremamente curiosa, essas regiões, elas evidentemente não tinham nenhum contato entre elas, tá legal? E misteriosamente, nessas regiões, por volta de 4000 a.C., os caras inventam a escrita. Então, é o aparecimento da escrita em 4000 a.C. Com o aparecimento da escrita tal, e com o surgimento dessas civilizações da escrita, termina a pré-história e começa o período chamado histórico, que é um período menor. Evidentemente, a pré-história também era um período histórico. A gente usa essas classificações apenas para se aproximar desses fenômenos sociais, não é isso? Tá legal? Então, com a invenção da escrita, começa nessas regiões, quer dizer, as margens do Indo, do Ganges, do Rio Amarelo, do Tigre, do Eufrates e do Nilo, começa praticamente a história. Quer dizer, a partir daí surgem as civilizações da escrita. E o Egito é um exemplo típico de civilizações da escrita. O que ocorre é que nessas regiões ali da Ásia Menor, do Oriente Próximo, região da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, quer dizer, aquelas regiões em torno daquele que se chama Bacia do Mar Mediterrâneo, nessa região, tá legal? Essas civilizações descritas, elas têm um contato muito estreito entre elas. E de que maneira se dá esse contato? De diversas formas, por meio de atividades comerciais, econômicas, tal, por meio de política de conquistas militares, mas, concretamente, o que ocorre nessas regiões é que elas começam a dialogar, entre essas civilizações da escrita, que elas começam a dialogar umas com as outras. Tal. Você tem um diálogo estreito, estrito, entre, por exemplo, a cultura egípcia e a cultura grega da antiguidade. Mas é uma coisa curiosa, como grande parte da cultura grega, estou me referindo dos gregos da antiguidade, era um comentário da cultura egípcia, tá certo? Uma grande parte. E uma coisa engraçada também, curiosa, como nós vemos não somente os egípcios, mas os egípcios em particular, ainda numa perspectiva grega. Quer dizer, o Egito era tão importante para a Grécia, que os gregos fixaram uma imagem do Egito da qual nós somos herdeiros. Por exemplo, olha, nós temos a impressão que quando nós falamos na cultura egípcia, na arte egípcia,
é que o Egito sempre foi antiguíssimo, não é isso? A gente tem a impressão de uma civilização extremamente velha, de fato velhíssima, etc. Tal. E essa é uma imagem que nos veio dos gregos. Por exemplo, o historiador grego, Heródoto, no século V, o Heródoto visita o Egito. Até no livro do Heródoto, que não por acaso se chama História, né, esse Heródoto tem aquela expressão do Heródoto, tal, que se transformou num lugar comum, não é? É que o Egito é um presente do Rio Nilo. Quer dizer, sem o Rio Nilo, efetivamente não haveria o Egito, porque essa é uma região muito seca. Esse rio aqui, ó, ele corre entre regiões desérticas, não é isso? É deserto de um lado, deserto do outro. Se não fossem as cheias do Rio Nilo, não haveria nenhuma possibilidade da existência, não havia nenhuma possibilidade da existência de vida nessa região. Então, Heródoto, no século V, esteve no Egito. O Heródoto, no século V, ele escreveu, tem um livro do Heródoto, assim, o Egito é um presente do Nilo. Bom, o Heródoto, ele esteve no Egito no século V. A mais antiga pirâmide egípcia, a pirâmide do faraó Zoser, ela é do século 28 a.C. É que antes de Cristo a contagem é regressiva, não é isso? Então, Heródoto teve no século V, a mais antiga pirâmide é do século 28. Quer dizer, a mais antiga pirâmide do Egito já estava construída 25 séculos antes desse grego historiador, o cara que criou a narrativa histórica, ir ao Egito. Então, uma coisa engraçada, para o Heródoto, a civilização egípcia é velhíssima, ela é antiquíssima, e é incrível como isso chega até nós, né? Aliás, os gregos tinham uma admiração extraordinária pela cultura egípcia. O primeiro cara a medir a grande pirâmide é a pirâmide de Quéops, por exemplo. A pirâmide que ela tem mais de 146 metros. O primeiro cara a medi-la foi um grego, foi um matemático grego, chamado Tales de Mileto, que é aquele filósofo tal, né? Tales foi ao Egito e mediu a pirâmide de Quéops de uma maneira extremamente simples, tal, por meio de uma regra de 3. Aliás, foi tão simples a regra de 3 que nem era a regra de 3, era a regrinha de 3. Sabe como ele mediu a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops? Ele fez assim, ele se colocou ao lado dela, havia um sol muito forte, etc. Tal, é claro, o Egito tem sempre sol forte, né? A pirâmide projeta a sombra na areia, ele ficou ao lado da pirâmide, a sua sombra é projetada na areia, aí ele mediu a sombra da pirâmide, ele mediu a sua sombra, ele sabia qual era a sua altura, e aí é fácil, né? Até eu consigo, você acredita? Faz uma regrinha de 3 aí, que é a coisa mais banal do mundo. Aí o Tales, esse matemático do século VI a.C., na Grécia, ele conseguiu medir a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops, tal, que é o maior monumento construído pelo homem na superfície da Terra até o final do século XIX, até o aparecimento ali da Torre Eiffel, tá certo? Então é isso. Então, essas civilizações da escrita ali em torno do mar Mediterrâneo, elas dialogavam e havia empréstimos culturais, absorção de patrimônios artísticos e, evidentemente, transformação, quase de uma maneira antropofágica, para usar uma expressão muito do modernismo brasileiro, né? Absorve, transforma, tal. E na Grécia Antiga havia uma crença que quem decifrasse o enigma, o segredo da cultura egípcia, chegaria assim a uma espécie de conhecimento universal. Havia essa crença na Grécia. Você se lembra do Édipo Rei, daquela peça de teatro do Sófocles e do Édipo, tal? O Édipo, ele decifrou o enigma de quem? De quem que o Édipo decifra o enigma? Hein? Ele decifra o enigma da esfinge. E a esfinge é um elemento da mitologia egípcia. E o Édipo, quando ele decifrou o enigma da esfinge, ele chegou a um grau de sabedoria tão extraordinário que ele vai ser punido pelos deuses. Daí a tragédia edipiana. É porque ele soube demais, porque ele chegou a conhecimentos extraordinários. E aí os deuses implacáveis punem de uma maneira extraordinariamente violenta o Édipo. O Édipo Rei, tal, aquele personagem lá da peça do Sófocles. Então é isso. Então, grande parte da cultura grega, como eu disse para vocês, há um diálogo com a cultura egípcia. Vai chegar um momento que vai surgir a novidade grega, mas mesmo quando aparece a síntese grega, que é o termo, que é o vocábulo utilizado, os gregos continuam conversando com os egípcios. Tá legal? Quer dizer, dos povos da antiguidade, os que nós mais bem conhecemos são os egípcios e os persas. Os egípcios por causa da admiração dos gregos. E os persas que eram inimigos dos gregos. Então eles conheciam os seus inimigos, que eram os persas, e conheciam muito bem os egípcios, aos quais eles admiravam. No entanto,
muitos aspectos da arte egípcia e da cultura egípcia eram bizarros para os gregos. Os gregos admiravam muitos egípcios, mas tinham alguns aspectos que eles achavam extremamente muito estranhos, bizarros, pitorescos, tal. Primeiro, porque os egípcios, eles jamais, ao contrário dos gregos, definiram arte. Os gregos definiram a arte como imitação, como seres de imitação. Os egípcios não definiram arte, não tem nenhuma definição egípcia para esse conjunto de objetos particulares aos quais nós, aqui no século XXI, denominamos objetos artísticos. Tá legal? A civilização egípcia é muito ligada à escrita e tal, mas eles não definiram o que é arte. Ao contrário dos gregos, os gregos efetivamente definiram. Eles disseram, a arte é tal coisa, é imitação, é mimesia, etc. Tal. Por outro lado, se havia alguma concepção artística, mesmo implícita na civilização egípcia, os egípcios não definiriam aqueles objetos como imitação da realidade, como mimeses. Porque no lugar da imitação, os egípcios entendiam aqueles objetos materiais aos quais hoje nós chamamos de arte, como substratos materiais por meio das quais a vida pode ser mantida. Quer dizer, no lugar de mimeses, eles entenderiam, eles aplicariam aos esses objetos a noção de manutenção de vida, de continuidade da vida. Quer dizer, aqueles objetos que nós chamamos hoje de artísticos para os antigos egípcios, eles garantiam a sobrevivência. Quer dizer, eles tinham uma função mágica, quer dizer, eles tinham uma relação muito estreita e estrita com os padrões religiosos dos antigos egípcios. Tá? Então, havia efetivamente essa diferença essencial. Os gregos definiram o que é arte e chamaram esses objetos artísticos de seres de imitação, e os egípcios entendiam esses objetos não como imitação da realidade, como aqueles cuja função era garantir a vida, era manter a existência. Por outro lado, havia no Antigo Egito uma despreocupação absoluta com relação à ideia de beleza, o que não era grego. Os gregos definiram a beleza, os egípcios não definiram o que era a beleza. E também não estavam preocupados com os padrões de beleza artística. Por exemplo, um faraó, quando ele posava para um artista, ele não queria, para um escultor, ele não queria que o escultor o fizesse mais bonito que ele era, e nem podia. O escultor não podia, efetivamente, alterar muito a sua aparência. É claro que os egípcios não eram retratistas brutais, como serão os romanos. Eles não tinham uma preocupação muito com a arte do retrato, mas alguns aspectos da semelhança do cara representado tinham que aparecer naqueles substratos materiais, tá legal? Para garantir justamente a sua existência, tá certo? Então, essa é uma diferença essencial, radical, entre os gregos antigos e os egípcios. Tal. Os egípcios não se preocupavam com a ideia de beleza. Por outro lado, esses objetos artísticos egípcios, sem dúvida alguma formidáveis, esculturas, pinturas a frescos, etc., tal, elas não foram feitas para serem observadas pelos homens. Elas não foram feitas para serem vistas pelos olhos humanos. E uma coisa que os gregos achavam extremamente curioso como é que vocês fazem essas coisas tão maravilhosas, tão extraordinárias, etc., tal, e enterram. Vocês colocam nos túmulos ou nas pirâmides. Pirâmides são os túmulos reais do Antigo Império. O Antigo Império começa justamente com a unificação do Egito, por volta de 3000 a.C., se estende até 2100. Antes de Cristo, a contagem é regressiva, não é isso? Então, o Antigo Império é de 3000 a 2100 a.C. Esse é o Antigo Império. E as pirâmides eram túmulos reais ali do Antigo Império. Não há pirâmide no Médio Império, no Novo Império, tal. A pirâmide ela só existe no Antigo Império, tá legal? Eram os túmulos dos reis do Egito. Eles ainda não eram chamados faraós. A palavra faraó, que significa grande casa, o grande palácio, só vai aparecer muito mais tarde. Então, as pirâmides eram os túmulos dos deuses vivos, quer dizer, do faraó e dos seus familiares. Mas, além das pirâmides, havia outros tipos de túmulos, como, por exemplo, os túmulos escavados na rocha, que eram chamados hipogeus, os túmulos escavados diretamente no solo, que eram chamadas mastabas. As mastabas eram encimadas por capelas, assim, retangulares, e essas capelas, elas eram inteiramente decoradas. Então, a mastaba era escavada no solo, você fazia um buraco no solo, tal, ali era um túmulo, tal, e sobre esse buraco você fazia, assim, uma construção retangular, que era uma capela, isso era a mastaba. O túmulo escavado na rocha era o hipogeu, e além disso havia as pirâmides. Então, o que era bizarro, o que era estranho para os gregos, eram os egípcios
fazerem grandes obras artísticas, pinturas, esculturas, sem dúvida, é uma civilização ali extremamente sofisticada, e, no entanto, enterrarem essas obras. Os gregos falavam, não é possível, vocês vão enterrar essa escultura, isso é uma maravilha, tal. Não, sim, vamos, mas você não pode fazer isso, tal. Não, mas essas esculturas têm uma finalidade, tá? A arte egípcia ela tem um determinado objetivo, ela está vinculada aos princípios religiosos. Bom, então esse era um aspecto também muito estranho e muito bizarro para os gregos, bizarro da cultura egípcia para os gregos. Os egípcios também consideravam aspectos da cultura grega muito bizarros. Quando eu falar na Grécia, eu vou me referir a eles. Eles achavam muito estranhos também certas características culturais da Grécia Antiga. Pois bem, o que ocorre é que qual era a função que esses objetos artísticos deveriam exercer? A função era a seguinte: os egípcios acreditavam que além do nosso corpo tal, visível, havia uma espécie de duplo, uma espécie de espírito guardião, de força vital. É que nós temos uma tendência de usar a expressão cristã de espírito, de alma tal, que evidentemente não se aplicava aos caras, né? Mas de força vital, quer dizer, além da nossa aparência, existe alguma coisa a mais. Bom, quando nós morremos, essa força vital, que eles denominavam de Ka, perde a sua residência, a sua moradia. O cara morre, ele tem um duplo, que é uma força vital, que esse espírito guardião que ele fica disperso, tal. Para manter justamente a residência, que é um termo muito mal usado, que eu estou empregando agora, tal, para esse Ka, para esse duplo, para essa força vital, era necessário preservar o corpo. E para isso os egípcios desenvolveram ali uma série de técnicas de mumificação, não é isso? Então eles desidratavam o corpo, enfaixavam, eles tiravam os órgãos que se deterioravam assim com muita facilidade, etc. tal. E aí isso deu aos egípcios um conhecimento extraordinário de anatomia, eles conheciam a barbaridade, a anatomia, tal, justamente por causa dessas técnicas extremamente eficazes de mumificação. Mas mesmo o corpo mumificado, ele poderia se degradar. Então qual é a solução? Qual é a solução encontrada pelos egípcios? Tal. A solução é isso que nós chamamos hoje de arte. Você reproduz o cara em esculturas, em bustos, o ambiente que ele viveu, você reproduz nos seus túmulos, tal, com pinturas a frescos, etc. tal. Então é isso, quer dizer, a arte ela existiria para garantir a vida. Quer dizer, se o corpo embalsamado se deteriorasse, o Ka continuaria identificando essa força vital, continuaria evidentemente identificando a sua espécie de morada por meio das esculturas que representavam a figura do morto, tá certo? Mas isso se o cara sobrevivesse. É porque no Antigo Egito não havia concepção de punição depois da morte, não havia punição. Quer dizer, havia vida ou morte. Por exemplo, o cara morria, aí ele seria julgado, ele ia para uma espécie de tribunal, que era o tribunal de Osíris. Osíris é a grande divindade da morte no Egito, é o deus mumiforme, tá certo? Ele é associado ao vale do rio Nilo, por isso ele é verde. Por que ele é verde? Porque verde é a cor da fertilidade, não é isso? Da vegetação. Quando o Nilo ele saía do seu leito e ele ocupava aquelas regiões em torno da sua margem e tal, aí ele depositava uma lama negra, essa lama era extremamente fértil, de tal maneira que as cores do Osíris, que é o deus dos mortos do Egito, ou era uma cor verde ou escura, ao contrário da cor do seu irmão, o seu rival, o seu inimigo, era o Sete. O Sete era o deus do deserto, por isso a cor associada ao Sete era o vermelho. Bom, quando o cara morria, o Ka do morto ia se submeter ao tribunal do Osíris, mas até chegar ao tribunal do Osíris ele tinha que fazer uma espécie de viagem, de jornada. Essa jornada é subterrânea. Ele se deslocava do leste, do Oriente, onde o Sol nasce, em direção ao Sol poente, quer dizer, do leste para o oeste, não é isso? Que os túmulos são escavados nessa direção, tá legal? A vida está associada ao Sol e, portanto, ao Oriente. A morte ao pôr do Sol e, portanto, ao Ocidente. Então, os túmulos são escavados de leste para oeste. Então, quando o cara morre, o duplo, o seu Ka, ele vai fazer uma jornada de leste para oeste. E essa é uma jornada subterrânea, tá legal? Ele vai caminhar e vai passar por 12 estações, por 12 portas. Por que 12? 12 porque havia 12 centros de culto ao Osíris
no Egito. E por que 12 centros de culto? Porque o Osíris ele foi cortado pelo seu irmão Sete em 12 pedaços. E esses 12 pedaços eles foram distribuídos no Egito. Cada um dos pedaços encontrados por sua mulher, a Ísis. A Ísis pegou todos os pedacinhos, costurou tal, por isso que ele é um deus mumiforme, por isso que ele tem a forma de múmia tal. Ela pegou os 12 pedacinhos, ela reconstruiu o corpo do Osíris e teve com Osíris um filho. O filho de Ísis e Osíris é Horus. Vocês gostam de mitologia egípcia? É Horus, tal. Horus. A representação, por exemplo, de Ísis, a representação de Ísis com Horus no colo, que é o padrão, e vai ser um paradigma, um exemplo da representação da Virgem Maria com Cristo no colo. Quer dizer, é representação de Ísis com Horus. Horus é o Osíris, é o Deus que ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou. É por isso que ele é um Deus mumiforme. E, portanto, ele é o Deus da morte. E como, na realidade, havia 12 capelas dedicadas ao Osíris no Egito, o Ka do morto deve passar por 12 portas. Em cada uma dessas portas há um arauto e 2 guardiões. O arauto é o cara que indica, vejo se aproximar da porta, o Ka do fulano, etc. tal. E o Ka do fulano que está se aproximando daquela porta tem que saber o nome dos 3 arautos. Como são 12 portas, ele tem que saber o nome de 36 caras. Mas para isso o livro dos mortos é essencial. Se depois que ele ultrapassou essas 12 portas e atravessou essas 12 regiões, ele chegasse ao tribunal de Osíris, aí ele seria julgado. Mas de que maneira ele seria julgado? Não é? Ele seria julgado da seguinte forma: o Anubis, que é também um deus da morte, pegaria o coração do morto, o coração do Ka, colocaria num prato da balança. No outro prato da balança ele colocaria uma pena. Essa pena é um mate. Não é isso? O que é o mate? O mate é a justiça, a correção, é a bondade. Quer dizer, se aquele cara foi legal durante a sua vida, tal, o seu coração vai ser mais leve do que a pena. Se o coração pesar mais do que a pena, aí ele não foi um cara legal durante a sua existência e aí ele será destruído por um monstro chamado Amit. Esse monstro é uma figura composta das feições de crocodilo, leão, hipopótamo e tal, aí o cara é devorado ali.